Hoje é dia 26. Galera, abrimos aqui nessa zona, tá? Deixa eu pegar aqui o gráfico de um só para puxar aqui puxar os motivos da nossa parada nesse ponto. A gente tem aqui, ó, esse pavilzão do diário aqui, ó, que é uma zona de oferta, tá? Vou marcar aqui como zona de oferta. Vou para o 4 horas. No 4 horas eu vou fazer um refino. A gente tem esse inside bar aqui, tá? Certo? Pode ver que ele mitigou já todo o inside bar, tá? Essa região, e aí ficou só a região de cima ainda sem mitigação. Se vocês perceberem aqui, ó, se nós marcar esse topinho aqui do 4 horas, ó, olha lá. Ele fez um topo duplo de liquidez, então corremos ainda o risco dele querer vir nessa região porque ele montou uma liquidez aqui, tá? Então, vou marcar aqui já até, ó. Então, a gente tem uma liquidez, uma indução aqui, para talvez ele vir pegar esse pavio aqui de cima, tá? Esse restante aqui que não foi mitigado. E antes disso, o gráfico de 15 minutos, a gente mitigou todo o inside bar do 4 horas lá, como vocês viram. Temos o topo aqui. E a partir daqui não houve rompimento, tá? Vamos descer para o nosso gráfico de 1 minuto. Bom, o que nós temos aqui, galera? A gente vem no movimento de baixo para cima, tá? Aqui a gente tem a última quebra, esse bozinho, tá? Liquidez. Nesse fundo. Aqui. E nós tínhamos esses caras aqui embaixo, tá? Como demanda. Então, quem quis arriscar uma compra aqui nessa zona, tá? Pegou aí uma pontuação boa, tá? Logo no início do dia, certo? Subiu, montou lá o topo. Aqui é 50% do gráfico do diário, não esqueçam, tá? Ó, é 50% do gráfico do diário e nós tínhamos esse topo. O índice segura, montando liquidez. Dá uma pancadinha para baixo e vai lá no topo. Aqui a gente tem uma venda no fecha fora, fecha dentro. Tá? Quando ele testa o topo, fecha, bate 50%, volta e fecha dentro do último topo, certo? Temos aqui o nosso fecha fora, fecha dentro. Temos já o nosso último fundo antes do rompimento, então esse fundo aqui passa a ser o mais importante, tá? Por quê? Porque ele faz um movimento como se estivesse fazendo isso aqui, tá? Rompeu, voltou e nos dá um choke, um gráfico maior, tá? Diante disso, quebra de estrutura interna. Quebrou a estrutura, fundo. Prêmio discount. Acima de 50%, a gente vai procurar zonas, possíveis zonas, para entrar num trade, tá? A gente tem esse topo como liquidez. E aqui a gente tem um sweep, tá? Se é um sweep, se esse cara aqui fez um sweep, ele se torna uma zona forte, tá? E nós tínhamos acima disso aqui também esse side bar aí. O que acontece aqui, galera? Nós estamos dentro de uma zona de venda, tá? De venda. E o gráfico está fazendo movimento para baixo, certo? A expectativa é
aquele ciclo, certo? Para fazer a correção até 50% de toda a pernada macro. Tá? A gente pegou uma compra aqui nesse flip. Por que a gente pegou essa compra aqui? Porque esse range é grande, tá? Então valeria a pena a gente pegar essa compra aqui. Então o gráfico faz aqui um choke, dá um flip para nós e aqui a gente tem a nossa entrada. Tá? Ele dá alvo I na entrada, certo? Ele subiu, depois voltou. Quem não pegou na primeira, pegou na segunda e ele foi, tá? Depois aqui, faria uma compra aqui? Não, não faria, eu não faria uma compra, tá? Por já estar perto de 50%. O que seria opcional agora? Uma venda lá para a zona premium. Seria opcional uma venda aqui. Nesse cara, daria para fazer uma venda, tá? Seria o ideal o quê? Aguardar um choke e depois vender, tá? No caso, ele faz aqui. Podemos vender direto também, aí é a escolha de cada um, tá? Mas ele tem a liquidez aqui e ele dá a venda ali, tá? Não chega, acho que dá os 350 pontos, será que deu? Deu 350 pontos, tá? Então aqui, quem vendeu no toque da região, pegou os 350 pontos, depois ele sobe, testa a zona do inside bar e também dá uma venda aqui, tá? Aqui, galera, a gente tem um flipzinho aqui, tá? Antes do rompimento do choke. A gente tem uma demanda aqui e uma oferta aqui, tá? Para quem quisesse vender também. Então, aqui também daria uma venda para quem não pegou aqui em cima, tá? Os 350 pontos ele pagou rápido, né? Que seria o sugestivo levar só até o fundo, que a gente não sabe se ele vai fazer isso aqui ou não, tá? Mas a sugestão era levar até o fundo. Rompeu o fundo, renova prêmio de scout, tá? Marca o boss. A gente olha sempre para a direita para ver o que a gente tem, tá? Se nós temos alguma zona de demanda, o ideal é que olhe um gráfico de 15 minutos ou D5, tá? Aí é opcional de cada um. Nós tínhamos esse order block aqui. Toda essa região é uma região de demanda, tá? Então nós temos essa parede aqui segurando o preço. O gráfico bate. Aqui a gente aguarda fazer um choke. Fez o choke. Montou liquidez, montou um flip. Aqui tem uma liquidez muito chata, tá? Embaixo do flip não é ideal, tem que ter. O que é ideal? Esse movimento assim, ó, galera, ó, de pavio, tá? Um pavio abaixo do outro, porque daí é um consumo de liquidez. Quando é pavio assim em sequência, nesse modo aqui, ó, tá? Não é legal esse movimento. Isso aqui é uma liquidez, é uma trend line, tá? Quando é assim, a gente fica mais atento aos flips, tá? Assim, esse flip, assim, com esse fundinho aqui não é legal, tá? O gráfico volta, consome a liquidez, bate nesse order block e sobe. Se alguém entrou aqui, teve a oportunidade de sair no 0 a 0. Depois ele vem, testa o fundo de novo, testou o fundo, a gente marca o choke. A gente tem um segundo choke aqui. A gente já tem um order block, ó, aqui e aqui, possibilita para nós uma entrada, tá? Então, temos aí o nosso trade que dá a pontuação.
tá? O gráfico vai, trava aí 50% e volta tudo. Não perde o fundo. Aí aqui, galera, só voltando aqui nesse fundinho, tá? Esse topinho aqui não teve força para ganhar esse fundo, ó. Pode ver que ele não rompe o fundo, tá? Então, automaticamente, esse topo aqui, ele se tornou um topo fraco, tá? Se tornando um topo fraco, ele é liquidez. A gente pode tentar pegar uma venda aqui em cima? Pode. Por quê? Porque esse topo é fraco, ele é liquidez, ele gera para mim uma zona de oferta acima da liquidez. Então, eu posso tentar uma venda. O meu alvo é o fundo, tá? Não dá para tentar arrastar mais que isso. Ah, mas chegar lá e romper, a gente não sabe. Mas o alvo é o fundo, tá? Os 350 pontos, ele não sei se dá até aqui. Não, dá 200 e poucos pontos. Talvez nem vale a pena tentar pegar aí. Só se diminuir bem o stop, tá? Aí a gente tem que testar, ele tem que vir e romper esse fundo, tá? Tá vindo, fazendo movimento, e aqui ele ganha o fundo. Então, quem pegou lá em cima e segurou, pegou aí a sua pontuação tranquilo. Bom, chegou aqui no fundo, quebra de estrutura, estamos dentro de uma zona de demanda, tá? A gente faz um choke, certo? Fez o choke, faz um flip, tá? Faz um flip e rompe. Todo movimento que ele rompe um topo ou um fundo, propriamente dito, ele se torna forte. Então, esse fundo aqui, a gente considera ele como um fundo forte após um rompimento, tá? A gente puxar ele por 2 minutos, ó, é um order block engolfado, tá? Então, é um movimento forte, tá? A nossa entrada, ela se dá na máxima desse cara, ou em 50%, ou no reteste, como vocês preferirem, tá? Então, aqui. E aí a gente tem a compra, certo? E o alvo lá para cima, certo? O alvo seria esses topos, a gente tem liquidez aqui. Ele vai ali, para nessa zona, faz uma correção, tá, galera? Faz uma correção. A gente puxa a Premium Scout daqui, se a gente quer saber como é que ele vai funcionar. Ele vem em 50% do movimento, tá? Consome liquidez. Se a gente vê já no movimento que ele está fazendo uma rejeição, que ele respondeu a uma demanda, caso vocês acreditem na operação, acima desse candle de rejeição, que é um candle gatilho, entra na operação, tá? Já está pagando aí 320 pontos, tá? Até onde? O topo. Certo? Então, essas são as possibilidades que a gente teve hoje, pelo 1 minuto. Pelos 5 minutos, também, basicamente, as mesmas, tá? Não modifica muito, tá? A gente estava mirando essa operação, a gente estava mirando aqui, olha onde ele está, exatamente aqui, tá? Com possibilidade de vir buscar esse order block aqui, ó. Tá? Pode usar esse topo como liquidez para chegar aqui e aqui dar uma operação de venda, tá? Então, basicamente, é isso aí, por hoje. Não sei se alguém tem alguma dúvida, se não tem, galera. Bom restinho de tarde a todos. Feitoria, Márcio. Valeu aí pela Valeu, análise. valeu. Valeu, valeu, mister. Valeu, E pessoal, por amanhã, estar com a Valeu, gente. Márcio. tamo junto. Tamo junto. Abração. Até amanhã.
Até amanhã.